Boa noite a todos, sejam bem-vindos. 19 de agosto de 2021, pessoal. Agradecer aí a presença de todos vocês. Hoje vamos ter aí mais uma sessão aí do nosso querido Hospital Unimed Rio. Tá? A sessão de hoje, uma sessão aí predominantemente radiológica. Tá? Quem vai apresentar é a Carolina e o moderador vai ser aí nosso querido Armando. Sejam bem-vindos, Carolina, Armando. Carol, a palavra é sua. Então, vou começar. Está aparecendo a tela? Está. Sim. Sim, está aparecendo. Sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Carolina Duarte e eu sou residente de radiologia do primeiro ano no Hospital Unimed Rio. E hoje eu vou apresentar meu trabalho, que tem como título Desafios Diagnósticos. Então, primeiro, caso clínico. Então, paciente sexo feminino, 65 anos, era natural do Rio de Janeiro e trabalhava como arquiteta. Queixa principal, lesões ulceradas em membros inferiores e febre. História da doença atual. Compareceu à emergência taquicárdica e febril, apresentando lesões ulceradas e infectadas em membros inferiores. Tomou no domicílio Clavulin BD por 10 dias. Então, ela estava sendo acompanhada pelo médico assistente, que o mesmo prescreveu a medicação, viu que a paciente não estava evoluindo com melhora, então encaminhou para avaliação na emergência. HPP, artrite reumatoide deformante, há mais de 26 anos. Ela tinha também polineuropatia e hipotireoidismo. Fazia uso contínuo de meticortem, gabapentina, metotrexate e eutirox. De história cirúrgica, ela tinha uma artrodese de coluna que já foi realizada por 3 vezes, artroplastia e correção de fratura em joelho esquerdo, colecistectomia, histerectomia e cirurgia por diverticulite. No exame físico da emergência, ela estava em regular estado geral, hipocorada 2 cruzes em 4, hipoidratada 1 cruz em 4, acianótica e anictérica. De sinais vitais, tinha uma PA de 11/7, temperatura axilar de 37,9, frequência cardíaca de 96, respiratória de 16 e saturação 96%. Abdômen flácido, indolora palpação superficial e profunda, peristalse presente e sem visceromegalias. Aparelho cardiovascular e respiratório, nada digno de nota. Nos membros inferiores, ela tinha uma lesão ulcerada extensa e infectada na perna direita, já estágio 4, medindo 12 por 4,5 centímetros de extensão, e uma outra menor na perna esquerda e panturrilhas livres. Exame, ela tinha um laboratório sem leucocitose, função renal preservada, lactato baixo e uma anemia. Então, ela tinha uma hemoglobina de 8,2, hematócrito de 27,8, plaqueta dela era normal, leucócitos de 10,4 com 7 de bastão e PCR de 7,4. Então, a paciente ela foi internada, coletado hemoculturas, chegou a ser aberto e encerrado um protocolo de sepse com infecção, mas sem disfunção, optado por iniciar a oxacilina e foi solicitado parecer da cirurgia plástica. A cirurgia plástica avaliou a necessidade de desbridamento cirúrgico daquela lesão. Então, no mesmo dia da internação, a paciente realizou uma tomografia computadorizada de tórax, pois relatou episódio de tosse e dispneia. Então, aqui, TC de tórax do D1 de internação hospitalar. Nessa imagem aqui à esquerda, fica difícil a gente avaliar sem correr a tomografia, então eu vou falar mais adiante. Aqui na direita, a gente vê que ela tinha faixas de atelectasia aqui nos lobos inferiores. Então, aqui, correndo a imagem da tomografia dela, a gente pode perceber que ela tinha nódulos ovais esparsos pelo parênquima pulmonar. Só que esses nódulos eles eram inespecíficos pelas suas dimensões. Eles tinham até 0,2 centímetros.
Aqui nessa imagem à direita é da mesma tomografia, só que na técnica EMIP, né, que é projeção de intensidade máxima. A tomografia é feito vários cortes finos para poder formar a imagem. Então, nessa técnica MIP, é como se eu pegasse todos esses cortes finos e colocasse no mesmo plano, como se fosse um corte mais grosso, e nesse corte mais grosso tivesse vários cortes finos. Então, isso realça imagens que são mais discretas, né? Estruturas que são mais discretas. Então, por exemplo, pequenos vasos, bronquíolos e micronódulos. Então, aqui nessa imagem MIP, eu destaquei alguns micronódulos para a gente poder conseguir visualizar melhor. Então, a gente percebe que a paciente ela tinha vários nódulos distribuídos pelo parênquima pulmonar. Então, durante a internação, a paciente manteve o acompanhamento dessa lesão no membro inferior direito. Ela fez uso de diversos antibióticos, assim como ela precisou também realizar diversos desbridamentos daquela lesão. Ela tinha uma anemia crônica, que era de possível causa multifatorial, com plaquetopenia. Então, a gente viu que no exame da emergência, da internação, ela tinha plaquetas normal. Então, durante a internação, ela foi evoluindo com uma plaquetopenia que chegou a valores de até 46 mil. Então, ela entrou em investigação, tendo a necessidade também de realizar diversas hemotransfusões por causa da anemia. Então, essas hemoculturas que ela fez fecharam já negativas e ela começou a apresentar alteração nas enzimas canaliculares e hepáticas. Então, aqui eu coloquei um gráfico só para a gente poder visualizar. TGO e TGP não tiveram uma alteração tão significativa como a fosfatase alcalina e a gama-GT. Então, como a gente pode ver, a fosfatase alcalina chegou a valor de até 1.500 e a gama-GT de até 3.200. Então, teve já uma alteração mais significativa. Então, foi solicitada uma ultrassonografia de abdômen superior para avaliar essas alterações das enzimas hepáticas. Então, essa ultrassom foi realizada no dia 19 de internação hospitalar. Então, foi visto que o fígado apresentava dimensões aumentadas. Então, um lobo esquerdo medindo aproximadamente 13,8 centímetros e um lobo direito 17,5 centímetros. Apresentava também esplenomegalia, então um baço com 17,4 centímetros e tinha uma discreta dilatação das vias biliares intrahepáticas, mas essa dilatação pode ser decorrente da colestectomia prévia da paciente, então não é um dado muito específico. Logo depois, ela realizou a ressonância magnética de abdômen e pelve, devido a essas alterações, para uma melhor elucidação diagnóstica. Então, ela já fez essa ressonância 2 dias após a ultra, então foi no D21 de internação hospitalar. A gente percebe aqui na ressonância coronal e axial, em T2, sem supressão de gordura. A gente vê um fígado e baço de dimensões aumentadas, só que eles têm características de sinal dentro da normalidade. E ela não tinha dilatação das vias biliares intra ou extrahepáticas. Ela manteve o acompanhamento, foi realizada uma nova tomografia para avaliação desses nódulos. Então, essa tomografia já foi realizada no D24 de internação hospitalar. Foi visto um espessamento dos septos interlobulares, mais nos lobos superiores. Então, esses septos interlobulares, eles vão separar um lóbulo pulmonar secundário do outro. E o lóbulo pulmonar secundário é a unidade morfofuncional do pulmão. Então, aqui eu coloquei só para a gente ilustrar, né, os septos interlobulares, separando o lóbulo pulmonar secundário. Então, fica um formato de poliedro. E aqui na imagem à direita, surgiram múltiplas áreas com densidade de vidro fosco esparsas pelo parênquima. Então, aqui a gente pode avaliar essas áreas em vidro fosco pelo parênquima. Houve um aparecimento, né, de um derrame pleural aqui à esquerda moderado, né, com uma consolidação do parênquima pulmonar adjacente. Então, passando aqui o vídeo.
a gente consegue avaliar, mais aqui nos lobos superiores, esse espessamento dos septos interlobulares, essas áreas em vidro fosco, e também teve o aumento dessas opacidades nodulares pelo parênquima. Então, a gente percebe aqui em MIP, esse aumento, né, das opacidades nodulares estão distribuídos de forma randômica, ou seja, de forma aleatória no parênquima. Aqui só para a gente comparar a tomografia de tórax do D1 para o D24, então a gente vê que houve uma piora. Então, diante de todos esses achados, as hipóteses diagnósticas que foram aventadas foi tuberculose miliar, histoplasmose, linfoma e uma doença mieloproliferativa. Então, a paciente, ela entrou em investigação de doença mieloproliferativa. Então, foi realizado aspirado de medula óssea para coleta para mielograma, imunofenotipagem, cariótipo com bandas e culturas, e também foi realizada a biópsia de medula óssea. Ela fez sorologias para hepatites virais e HIV já com resultados negativos, um lavado broncoalveolar com PCR para BK negativo. Então, foi solicitado as sorologias para Epstein-Barr, toxoplasmose, histoplasmose e citomegalovírus para manter essa investigação do diagnóstico. Então, em função da gravidade da evolução do quadro da paciente com acometimento sistêmico e pulmonar, foi optado por iniciar um tratamento empírico para tuberculose e doença fúngica disseminada devido à alta probabilidade clínica. Então, foi iniciado para ela anfotericina B, levofloxacino, linezolida e amicacina. Mas após mais ou menos uns 3 dias de início dos remédios, a paciente ela começou a apresentar uma intolerância à anfotericina B. Então, essa chegou a ser suspensa e iniciaram um corticoide para ela. Então, ela realizou uma outra tomografia de tórax para acompanhamento evolutivo. Essa tomografia de tórax já foi no D30 de internação hospitalar. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente percebe que essas áreas, né, com atenuação em vidro fosco, elas ficam mais evidentes. E esse derrame, né, que era moderado à esquerda, teve um aumento discreto e apareceu um pequeno derrame também à direita. E aqui, mais uma vez, na técnica EMIP, a gente pode perceber que as opacidades nodulares, elas se mantiveram, né, e as áreas com atenuação em vidro fosco ficaram mais evidentes. Nesse mesmo dia, a paciente realizou a tomografia computadorizada de abdômen e pelvo para manter o acompanhamento. Então, aqui na tomografia sem contraste e aqui com contraste na fase venosa, a gente vê essa hepatosplenomegalia inespecífica, mas mantida. E ela tinha também vários linfonodos e também linfonodomegalias na gordura mesentérica, que eram mais evidentes aqui na região paraórtica. Então, essa foi no D30 de internação hospitalar. As sorologias dela, para Epstein-Barr, toxoplasmose, citomegalovírus negativa, e ficou pendente o resultado da histoplasmose. Então, todas essas sorologias já tinham resultado negativo e ainda não tinham resultado da histoplasmose. Biópsia transbrônquica que ela fez negativa, ela tinha um aspirado e biópsia de medula óssea também negativos, então chegou a ser programada uma biópsia pulmonar para poder descobrir o diagnóstico. Só que em seguimento, após a realização de uma das hemotransfusões, a paciente acabou apresentando um rash cutâneo. Então, por isso, foram suspensas todas as medicações que tinham sido iniciadas até então. Então, mantiveram apenas as medicações de uso contínuo e mantido o corticoide, só que agora em dose mais alta. Foi realizada uma nova tomografia computadorizada de tórax
para acompanhamento evolutivo. Essa tomografia já foi no D40 de internação hospitalar. Então, a gente percebe que essa tomografia, já no D40, teve uma melhora. Então, essas áreas com atenuação em vidro fosco, elas já se tornam menos evidentes, assim como o espessamento dos septos interlobulares também estão menos evidentes. Então, aqui passando o exame, a gente percebe isso. Então, o espessamento dos septos estão menos evidentes, assim como essas áreas com atenuação em vidro fosco. Porém, essas opacidades nodulares ainda estão mantidas. E a paciente também apresentou melhora do derrame pleural. Então, não tem mais o derrame nessa nova imagem que ela fez. Então, aqui, novamente, na técnica EMIP, né, a gente percebe a melhora das opacidades de vidro fosco, mas as nodulares ainda permanecem. Então, aqui só para a gente comparar, D30 com D40 de internação hospitalar, que houve essa melhora. O derrame pleural da paciente já foi resolvido. Então, o paciente apresentou melhora evolutiva do raste, como também da imagem. Acabou tendo alta hospitalar, com 42 dias de internação, com a orientação de repetir tomografia de tórax e reprogramar a biópsia pulmonar, que até então também tinha sido suspensa após o raste que ela apresentou. Então, ela teve alta ainda pendente sorologia para histoplasmose, até que, posteriormente, ela apresentou o resultado de anticorpos anti-histoplasma capsulatum detectável. Então, essa paciente era um caso, né, de artrite reumatoide em uso contínuo de corticoide, que acabou apresentando uma histoplasmose disseminada aguda pela queda da imunidade. Aqui eu coloquei um caso clínico 2, porque no Hospital Unimed Rio tiveram 2 casos de histoplasmose disseminada aguda. Esse caso clínico já era um paciente do sexo masculino com 37 anos. Ele era morador de zona rural e trabalhava em casas de festa. A queixa principal dele era dor abdominal em flanco direito, náuseas e vômitos, cefaleia, febre não aferida e perda de peso. No exame, ele já tinha dor abdominal, a palpação profunda em hipocôndrio direito, sem descompressão dolorosa. Exame laboratorial, uma fosfatase alcalina de 188, TGO de 185, TGP de 90 e uma PCR de 6,7. Então, estava alterado. A TC de abdômen e pelve que ele fez, foi visto uma esplenomegalia, e na parte que foi visualizada do pulmão, ele tinha opacidades nodulares com densidade de partes moles também esparsas pelo pulmão, e algumas tinham áreas de vidro fosco adjacentes. Ele tinha também linfonodos e linfonodomegalias mediastinais e hilares, com a maior que eu destaquei aqui no hilo direito. Então, foi realizada a TC de tórax dele. Então, a gente consegue ver, né, esses nódulos esparsos pelo parênquima pulmonar, são mais periféricos, e alguns têm essa área com atenuação em vidro fosco adjacente. E a gente também percebe aqui nessa tomografia, melhor do que a tomografia do caso 1, esses micronódulos esparsos e distribuídos de forma randômica, né, aleatória. Então, aqui, mais uma vez, EMIP, que a gente consegue visualizar melhor ainda esses micronódulos e esses nódulos. Então, aqui, a ultrassonografia dele com baço de 14 centímetros. Então, esse foi um outro caso que a gente teve de histoplasmose disseminada. Agora, só contextualizando de forma rápida, a histoplasmose, ela é uma micose causada pelo fungo dimórfico, o Histoplasma capsulatum.
sendo considerada como uma das infecções respiratórias fúngicas mais comum e prevalente nos indivíduos imunocomprometidos. Pacientes com linfomas, transplantados renais, transplantados cardíacos e hepáticos, paciente em uso de altas doses de corticosteroides, como foi o caso da nossa paciente, e particularmente os doentes com AIDS podem desenvolver quadros graves de histoplasmose disseminada, porque já tem a imunidade baixa. O histoplasma capsulatum ele está presente nos solos ricos em substâncias orgânicas, com pH ácido e especialmente contaminados com dejetos de pássaros e morcegos. Pode ser encontrado em locais como cavernas, árvores de pernoite, ocos de árvores, galinheiros, minas, caixas d'água, construções velhas abandonadas, porões e forros de casas. Então, o homem ele adquire a infecção através da inalação dos conídeos presentes na natureza. Então, são os esporos, né, que são produzidos pelo fungo. O período de incubação ele é variável, então, geralmente de 1 a 3 semanas. O principal fator determinante no desenvolvimento dos sintomas é o tamanho do inóculo. Outros fatores também influenciam, né, como a virulência do agente, a faixa etária e doenças de base. Então, também contribuem para o aparecimento dos sintomas. Então, a histoplasmose ela é dividida em várias formas clínicas. Então, tem a histoplasmose do hospedeiro normal, que ela é dividida em primo-infecção assintomática e a pulmonar aguda. Tem a forma pulmonar crônica, que é mais dos pacientes tabagistas com DPOC. Tem a forma do hospedeiro imunocomprometido, então a forma disseminada aguda, a disseminada subaguda e a disseminada crônica. E tem a doença mediada imunologicamente. Eu vou falar resumida da disseminada aguda, que foi o diagnóstico dos nossos casos. Então, a histoplasmose disseminada aguda. O envolvimento da medula óssea é comum e manifesta-se através de pancitopenia periférica. Então, outras alterações laboratoriais, como a elevação das enzimas hepáticas, em particular fosfatase alcalina e a gama-GT, da desidrogenase lática e da ferritina sérica, além de hipoalbuminemia, são comumente observados nesses pacientes. Predominam as manifestações gerais de um processo infeccioso grave, então febre elevada, perda ponderal, astenia, diarreia, vômitos, hepatosplenomegalia, adenomegalia generalizadas e lesões cutâneas. Então, a gente pode perceber aqui, o nosso caso 1, por exemplo, a paciente tinha anemia com plaquetopenia, tinha as elevações das enzimas hepáticas, tinha hepatosplenomegalia e adenomegalia generalizada. Já o nosso segundo caso, ele já tinha as manifestações mais do processo infeccioso grave. Então, ele tinha febre elevada, ele chegou a ter perda ponderal, astenia, vômitos, tinha uma esplenomegalia apenas, mas tinha as adenomegalias generalizadas. Então, foram casos realmente de histoplasmose disseminada aguda. Eu peguei algumas imagens de histoplasmose da literatura. Então, na radiografia de tórax, ela pode mostrar sombras nodulares amplamente disseminadas, difusas e bastante discretas pelos pulmões. Essas lesões medem de 1 a 10 milímetros de diâmetro e essa forma é denominada de histoplasmose miliar, porque é semelhante à tuberculose miliar. Então, nem sempre na radiografia a gente vai conseguir ver esses micronódulos. E na radiografia também a gente consegue ver o histoplasmoma, que são nódulos bem definidos com calcificações centrais. Esses nódulos são produzidos pelo fungo. Então, aqui na imagem, a gente vê os discretos nódulos, né, dispersos pelo parênquima. Então, aqui eu coloquei outras imagens da literatura. Aqui a gente vê, né, os histoplasmomas pelos pulmões. Nessa imagem do meio já é de um paciente imunocomprometido, então ele já tem mais a forma semelhante à tuberculose miliar. E aqui é esse nódulo mais definido, né, com essa calcificação central. Então isso é do histoplasmoma. Já a tomografia computadorizada, ela é útil na detecção de calcificação em um nódulo pulmonar. Então, ela vê mais a calcificação no histoplasmoma.
e essa modalidade também é mais acessível na detecção da calcificação sutil. Então, quando tem uma calcificação mais sutil no nódulo, é melhor ver na tomografia. E ela também vê esses nódulos menores, como eu falei, que não são vistos na radiografia. Então, nem toda radiografia vai mostrar esses micronódulos, é difícil. E derrames pleurais também são possíveis. Então, aqui na tomografia, a gente percebe esses micronódulos mais aqui nos lóbulos superiores. Então, eu coloquei mais essas duas imagens dos histoplasmoma. Então, esse aqui, a gente percebe, né? Ele tem uma calcificação mais em anel. E esse daqui tem mais uma distribuição concêntrica das calcificações. Então, são vários histoplasmomas. Se apresentar um desses na tomografia, você já pode pensar que possa ser histoplasmose. Então, o diagnóstico, ele é clínico, epidemiológico e laboratorial. Então, por meio de cultura de material obtido do aspirado de medula óssea, sangue, escarro e material de lesões. O tratamento, a anfotericina B, ela tem sido a droga mais efetiva para o tratamento dessa doença, principalmente nos casos disseminados. Então, agora, só para concluir, pacientes portadores de artrite reumatoide em uso crônico de corticoides, eles acabam apresentando queda da imunidade, então, que foi o nosso caso. Após a disseminação da histoplasmose, as manifestações clínicas, elas podem acometer diversos sistemas e o prognóstico ele se torna bastante reservado. Então, portanto, pacientes portadores de artrite reumatoide com comprometimento sistêmico e pulmonar, eles devem ter o rastreio realizado para a histoplasmose para então iniciar o tratamento correto o mais precoce possível. Então, termino minha apresentação. Obrigada. Estão escutando? Sim, doutor Armando. Estão escutando? Tá, gostaria de fazer alguns comentários, né, que são importantes. Primeiro, por que ele trouxe esse caso? É um caso clássico de medicina interna com acometimento pulmonar e hépatos pleno, com acometimento também da medula óssea, né? Então, foi um caso de diagnóstico difícil, né? Teve 40 dias no hospital sem diagnóstico. Tá? O que é importante também é relatar um pouquinho sobre a histoplasmose, a minha experiência do dia a dia na histoplasmose. O que nós vemos no dia a dia da histoplasmose é um nódulo pulmonar solitário, tá? E às vezes é uma causa difícil, diagnóstico difícil, porque às vezes ele tem um aspecto até ruim, parece lesão maligna, lesão especulada, irregular, tá? E com certeza a Natália, da radiologia intervencionista, já vivenciou isso. Porque se a gente fizer um PET nesses pacientes com histoplasmose nodular, eles são positivos, eles são ávidos por glicose, e o que é frequente, às vezes, que não vai fazer a biópsia, esses nódulos diminuíram, tá? Esse que é o dia a dia. E a maioria dos nódulos pulmonares das histoplasmose únicos, eles são doenças autolimitadas. Então, não precisa de tratamento, esses pacientes são doenças autolimitadas. E que a gente vê também no dia a dia são lesões multinodulares, que às vezes se assemelham a metástases pulmonares. Mas deixa eu botar aqui. Estão me vendo? Estão escutando, me vendo? Ou só escutando? Só escutando. Só escutando. Então, botei a câmera aqui. Tá vendo agora? Ainda não. Não. Ué. Estou apertando a câmerazinha aqui e não aparece. Então vou comentar sem ser visto, né? É muito melhor ver a Carol do que ficar me vendo, né? E outra manifestação, né? Aí a histoplasmose disseminada, que é outra doença, né? Que geralmente é em pacientes imunossuprimidos, né? E que eu tenho visto também, a gente já via um tempo atrás com paciente HIV, né? É a micose mais comum nos pacientes com HIV. A gente via bastante histoplasmose em pacientes com HIV. Outro ponto também
que hoje, com esses anti-TNF, né, de fator de necrose tumoral, né, esses pacientes exacerbam, fazem histoplasmose disseminada. Então, esses pacientes que usam anti-TNF têm que ser monitorados. Já vi uns 2 casos lá na UERJ, de pacientes usando esses medicamentos que fazem histoplasmose disseminada. Né? Outro ponto também importante é discutir um pouco da imagem da radiologia. Né? Esse paciente teve lesão micronodular. Qual a definição de lesão micronodular? Nódulos menores que 6 milímetros. São pequenos nódulos. E quando o radiologista vê isso, ele vai procurar identificar aonde estão esses micronódulos. Né? Classicamente, a tuberculose miliar e a histoplasmose têm uma distribuição randômica. Tá? Isso ajuda muito. E tem outras patologias que são lesões micronodulares, por exemplo, a sarcoidose, ela tem uma distribuição perilinfática assim, ao longo dos feixes, os septos interlobulares. Então, a radiologia consegue definir, porque isso restringe muito o diagnóstico diferencial. E alguns nódulos podem ser centrolobulares. Quando você vê isso, tem um outro tipo de diagnóstico principal, pneumonia por hipersensibilidade. Tá? Então, é importante, quando você vê um nódulo, você vê um laudo, aonde estão esses micronódulos. Né? Quando você vê distribuição randômica, os grandes diagnósticos são tuberculose miliar e histoplasmose. A histoplasmose na radiologia, muito semelhante à tuberculose sempre. Né? Dá nódulo calcificado, tá? Dá nódulos. Então, a tuberculose e a histoplasmose se acompanham nos aspectos radiológicos. Outro ponto importante, como esse paciente tem vidro fosco. Então, discutir vidro fosco, tudo dá vidro fosco. Hoje está na pandemia de vidro fosco porque o Covid dá vidro fosco. Então, é fundamental a correlação clínica com a imagem para poder dar algum diagnóstico. Tá? Eu acho que é basicamente... outra coisa importante da histoplasmose, que ela dá mediastinite fibrosante. Tá? Que ela geralmente dá massas no mediastino e causam obstruções do veia cava e não são tumorais. Tá? É uma complicação, eu acho que é autoimune até, né? Tem um componente autoimune nessa relação. Tá? Então, acho que é um caso bastante interessante, de clínica médica, e que acho que todo mundo aprendeu um pouco com ele. Tá? Alguém gostaria de comentar esse caso, de falar? Eu acho que a Vanessa, não sei se está aí, a Vanessa participou ativamente desse caso, me lembro, porque na avaliação da época de esplenomegalia, paciente com aumento das enzimas hepáticas, né? Não sei se alguém gostaria de comentar, queria falar mais alguma coisa, porque é basicamente isso que a gente tinha para apresentar. Né? Então, quer fazer um comentário, Simbolite? Não, Armando, só parabenizar, porque, cara, muito difícil, né, o diagnóstico e, assim, é aquela doença que se você não pensa, você não consegue, né, lançar a mão aí do que a gente tem de recurso diagnóstico para procurar, né, e ainda mais no hospital geral como o nosso, né, eu acho que aí o que faz toda a diferença é a presença, né, do residente, a presença do acadêmico. Isso aí é uma coisa que vocês podem ter certeza, né? Se fosse em outro hospital qualquer, esses pacientes iam ficar de um lado para o outro, diagnóstico perdido, iam parar em hospital universitário, e, enfim, né, a gente sabe como é que é aí corrida, né, a vida médica dos hospitais hoje em dia, e se você realmente não parar, não se dedicar, né, não pensar, não investigar, não estudar, né, a gente não faz diagnóstico. Só parabenizar aí, tá? A todos e brilhante participação aí, Carolina e Armando. Obrigada. Outro ponto é que essa paciente foi feito esse diagnóstico durante a internação porque ela estava evoluindo muito mal, né? Vocês podem ver evolutivamente a radiologia do tórax dela, ela foi aumentando o número de micronódulos, a doença estava evoluindo muito rápido.
Aí, quando se iniciou o antifúngico, que a paciente começou a melhorar significativamente, né? Isso foi muito importante. O diagnóstico só saiu mais tardiamente, mas foi pensado nesse diagnóstico, foi tratada e a paciente conseguiu sair bem. Tá? Eu acho que é basicamente isso. Por mim, a radiologia libera todo mundo para descansar nessa noite. Tá bom? Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Então, um abraço para Carolina, parabéns. Falou muito bem. Claro, foi muito bom. Tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Armando e Carolina, aí, pela brilhante participação. Obrigada. Um abraço.